Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e eternamente seja louvado. E esse eternamente é tudo o que aparece, é tudo o que é revelado, por exemplo, no Evangelho de São João, de maneira incontestável. Ou cremos naquilo que lemos, ou então nossa vida de nada vale. Maiores sejam as nossas, entre aspas, virtudes, maior seja o nosso conhecimento, maior qualquer que seja a nossa realidade palpável de conhecimento, de luz, de força, de nada adiante, senão aquele que nos dá a vida. E o Evangelho de São João é sempre mais elucidativo quando se trata da vida eterna. Vejam, por exemplo, logo no capítulo 1, quanto ensinamento de Jesus. O Verbo era a verdadeira luz. Se o Verbo era a verdadeira luz, todo conhecimento, toda, entre aspas, luz que conhecemos se torna treva, porque Ele é a verdadeira luz. Ainda hoje estava vendo um documentário que fala do fracasso da ciência diante de tantas coisas, do fracasso daqueles que negam a Jesus, daqueles que negam a criação divina. A ciência foi sendo contestada. E hoje eu estava lendo esse documentário. Tudo aquilo que a ciência passou para a humanidade, a maior parte de tudo que se conhece é falso, é engano. E agora que nós aprendemos lá desde criança na escola que a Terra é um globo, onde é uma esfera, e que os países, os mares são aí distribuídos ao longo dessa esfera. Desde o começo de nossas vidas nós aprendemos isso, vemos nas salas de aula o globo terrestre. Então agora tudo está sendo contestado. Agora já não mais acreditam num globo, acreditam que a ciência foi iludindo as pessoas que não tinham conhecimento, para que negassem a Deus, para que, por exemplo, a Terra tem bilhões de anos, 12, 14 bilhões de anos, é uma mentira. Então, por que falaram isso? Para conseguir testemunhar a evolução do homem, entre aspas, de maneira natural. Jamais a vida viria de maneira natural. Mas eles, durante todo o tempo, procurando provar a não existência de Deus, aí começaram a lançar teorias, mas tudo isso foi por terra, está caindo por terra. Hoje, novos conceitos que a Terra é plana, que foi criada por Deus, que o Sol não é uma estrela de quinta grandeza, mas está muito mais próximo de nós do que todos os cientistas avaliaram. Mas aqui nós não estamos para falar da ciência, mas do autor de todas as coisas. Veja, no versículo 9 do capítulo 1 de São João, o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então essa verdadeira luz vindo ao mundo é tudo aquilo que diz que tudo ao nosso redor, que não seja o Cristo, que não seja o Verbo eterno, é falsificado. As alegrias do mundo são falsificadas, os sentimentos do mundo são falsificados, tudo é ilusório, tudo é enganador.
a verdadeira luz que vindo ao mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Em tudo nós vemos a grandeza de Deus, a vida que brota de todas as partes do universo, da terra, de toda a vida que há nos mares, toda a vida que há na terra, como uma planta brota e floresce, como uma semente brota, sem que ninguém faça esforço nenhum para isso. São Paulo vai fazer uma comparação com a semente, dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Deus é quem faz crescer todas as coisas. E os homens procurando contestar a vida. Então hoje, mais do que nunca, está a ciência que nega a Deus, está fadada ao desaparecimento, ao desengano. Procuraram falsificar. Por isso que Jesus vai dizer: eu te louvo, ó Pai, Criador do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos humildes. O mundo foi feito por ele. Veja, o Jesus que veio até nós, ele é que fez o mundo, fez todas as coisas. Não é um profeta, não é um sábio, não é um homem ilustrado nas ciências do mundo, ou nas ciências físicas, ou químicas, ou matemáticas, mas o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu, o mundo não o reconhece. O mundo foi feito por ele. É isso que nós temos que ter claro cada dia mais na nossa fé. Quem nos veio falar a verdade, e a verdade absoluta, foi Jesus. Foi ele que criou o mundo, o Verbo era Deus, estava junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Tudo o que existe, a nossa própria vida, foi feita por Deus. Nós reconhecemos e amamos essa verdade, porque cada dia da nossa vida, cada respirar do nosso dia é uma graça de Deus para o conhecermos e o amarmos. De nada adianta a nossa vida se nós não vivermos na verdade. Maiores que fossem as nossas glórias, os nossos consolos neste mundo, ainda hoje via o testemunho de uma pessoa belíssima, de uma beleza imensa, uma doença incurável, tanta projeção, tanta fama, mas agora prostrada diante de nada, nem a ciência, nem os médicos, nada conseguem curar essa doença. Ninguém descobre a origem daquilo, a procedência. Vejam, nisso também se manifesta o poder de Deus. Daqueles que não quiseram dar glória a Deus, como diz aqui, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Que nós, nesse dia, peçamos o Espírito Santo para receber a Jesus. Nós estamos vendo, por exemplo, com tristeza, se multiplicarem religiões que prometem cura, que prometem riqueza, que prometem sucesso na vida, fama. Isso é bom, contanto que seja bem usado. É como, em certos momentos, é como se você dá uma faca para um filho pequenino, ainda bebê, de 1 ano, de 2 anos. Ele pode se machucar com aquilo. Então, acima de tudo aquilo que nós queremos e vivemos, devemos amar a vontade de Deus e tudo que Ele tem para nós. Veja quantas pessoas encontraram o caminho da verdade, se inclinaram diante de Deus, um determinado momento da vida, terminaram
as suas vidas, todas as suas ilusões com a doença que tinham. Então tudo aquilo que eles tinham como propriedade, como bens, como luxo, de nada mais adiantava, porque já não os consolava mais. Então, de um lado, nós vemos com alegria o Evangelho sendo proclamado por todas as partes. Eu vi outro dia, até que na Índia, muitas pessoas rezando o terço, claro, uma minoria, porque lá predomina o hinduísmo, a religião oficial da Índia, mas eu via um documentário, um comentário no caso, que dizia que esses indianos descobriram pela graça de Deus, descobriram o Evangelho, ainda circundado do hinduísmo. A gente via lá Madre Teresa de Calcutá, quem assistiu o filme viu quanta perseguição aquela mulher sofria por causa da sua fé, da sua religião, quanto que ela sofreu. E esse grupo de indianos rezando o terço, e claro, Deus fazendo milagres no meio deles, descobriram, e a gente vai ver aqui no capítulo, versículos 12 e 13, vai dizer: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais, vejam a importância disso, que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Nasceram de Deus. Vejam, ouvem a palavra, ouviram o Evangelho, alguns ouviram, acreditaram, nasceram de Deus. Num mundo totalmente esquecido desse verbo de Deus feito carne, criador do mundo. É importante que creiamos nisso. Deus não é um profeta. Algumas religiões dizem que Jesus é um profeta. Ele não é profeta, ele é o próprio Deus que veio a nós, é o Emanuel, o Deus conosco. É preciso que essa distinção seja muito clara entre todos os filhos de Deus. Não foi um profeta que nos ensinou, não foi um sábio, foi o próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Deus veio morar no nosso meio e é dele que nós ouvimos todas essas coisas. É dele que nós ouvimos o Evangelho da vida, a boa nova. Até então o homem não conhecia os caminhos da vida como conhece hoje. Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, diz no versículo 12, aos que creem no seu nome. O que é crer no nome de Jesus? Eu sou aquele que sou, ele diz. O que era blasfêmia para os judeus, eu sou aquele que sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Depois disso pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque para os judeus ele dizia uma blasfêmia, sendo homem se fazia Deus, mas ele não se fazia Deus, ele é Deus. Existia antes de Abraão. São João Batista vai dizer também aqui que ele existia antes de mim. Todos nós, esse foi o testemunho dos judeus, que o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele respondeu: eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. Continuaram a perguntar-lhe: como pois batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este, quando ele apresenta Jesus,
Ele disse, depois de mim, versículo 30, virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Todos os sábios que conhecemos, todos os profetas, nasceram, mas não existiam, como João Batista proclama, como o próprio Jesus vai dizer, antes que Abraão fosse eu sou. Nosso mestre é Deus, desceu do céu, como diz, veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. O mundo foi criado por ele e o mundo não o recebeu. Deus em pessoa vem nos ensinar e nada nos é esclarecido, nada nos é ensinado, senão por essa graça de Deus, por essa vontade de Deus. Vejam aqui no versículo 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aqueles que o recebem nascem de Deus. E o Verbo, esse que criou todo o mundo, fez carne e habitou entre nós. São João vai dizer, nós vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós cremos que Deus veio até nós, se fez carne, habitou no meio de nós, deu o seu corpo e sangue para nos alimentar da verdadeira vida, da vida eterna. Como é bonito também a palavra de São Paulo aos Gálatas, logo no começo da carta de São Paulo aos Gálatas. Aquilo é muito bonito, ele vai dizer, o que eu sei, o que eu aprendi, eu não aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Veja como é importante isso. Ele vai dizer isso lá no capítulo 1 da carta aos Gálatas. Asseguro-vos, irmãos, versículo 11, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. O evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Veja como é importante isso. Eu não o recebi, nem aprendi de homem algum. Não o recebi, nem o aprendi de homem nenhum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. A gente está vendo aí esse amontoado, essa proliferação de religiões, de doutrinas, que você vai aos pés de uma pessoa e ela vai te ensinando, isso é aquilo, porque quando o Espírito vem, quando o Espírito vai, quando nós chamamos isso, nós chamamos aquilo, nós entramos em estado disso, estado daquilo, e vai revelando isso, vai revelando aquilo. O homem está te ensinando, mas como é importante, é por isso que nós pedimos todos os dias, a graça do Espírito Santo de Deus para nos iluminar, para iluminar todos os filhos de Deus. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, não tem nada de humano, não é nenhuma ciência, não é nenhum profeta, não é nenhum sábio, nenhum filósofo que ensinou isso, muito menos um profeta. O evangelho pregado por mim não tem nada de humano, não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. É o que São Paulo diz aqui, é o que São Pedro vai dizer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio a esse mundo. Jesus vai dizer, bendito, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Veja, Deus quer revelar isso a todos, a cada um de nós. Que cada um renuncie à doutrina que aprendeu de homens, de seres humanos, quando mais nós vemos a doutrina do Evangelho deturpada
por esses lobos vorazes, com sede de poder, com sede de dinheiro, sede de glória. Não é assim que você vê hoje por todos os lados. Querem dinheiro. Outro dia ainda ouvia uma coisa tão absurda, que até havia comentário de vários pastores. O cara enlouqueceu, se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Enlouqueceu, é tanta a cobiça, é tanto o desejo da glória para si, é tanto o apego ao dinheiro, à glória, ao poder, que a pessoa se desvirtua. Assim foi Judas, se lembram? Poderíamos pegar essa quantia e dar aos pobres, mas era mentira. Ele gostava de roubar tudo que tinha na bolsa, que era para o sustento dos apóstolos. Olha a pobreza diante da vida eterna, diante do Filho de Deus, diante de Deus, escolhendo as míseras moedas de uma bolsa. O reino, o Senhor do céu e da terra estava perto dele, como está perto de nós, daqueles que o receberam, daqueles que o recebem, como está perto de você, se você quiser recebê-lo. E ele vai te iluminar não com a sabedoria dos homens, dos sábios, dos profetas, dos filósofos deste mundo, mas o próprio Deus é que vai te iluminar. O próprio Jesus vai dizer isso. Não serão mais necessário que alguém vos ensine, porque o próprio Espírito Santo vos ensinará. Mas para isso é preciso, é necessário que você leia a palavra de Deus, o Evangelho sempre. Quantas pessoas leram lá que é necessário nascer de novo, pararam naquilo e não continuaram lendo a palavra, e por causa dessa palavra enganam milhares de pessoas, talvez até milhões de pessoas, para justificar uma vida alienada. O mandamento de Deus é a vida eterna, mas não, nós precisamos inventar vidas para a gente levar essa vida numa maciota bem macia, empurrando, como falam, tartaruga na descida. Coisa sem nenhum esforço, vamos levar a vida sem nenhum esforço, sem nenhuma renúncia. Jesus fala: quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Ele não diz assim: vão levando a vida numa maciota, depois vocês vão nascer de novo. Pelo contrário, ele diz a Nicodemos: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. É a mesma razão pela qual o Espírito Santo revela àqueles que o quiserem receber esse dom da vida eterna. Não são mais as palavras que eu vos digo que podem iluminá-los, mas é o próprio Deus, você lendo a Sagrada Escritura. É esse o nosso convite. Agora você está vendo aqui que o próprio Paulo confessa: eu não aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Essa revelação foi lhe dada na alma, no coração, no espírito, na inteligência. Ele que conhecia todo o Antigo Testamento, era estudioso. Abre-se-lhe uma luz na cabeça que, ao invés de considerar o Cristo como inimigo, como destruidor da doutrina de Deus, Jesus lhe ilumina a mente, dá-lhe o aprendizado pelo Espírito Santo, para que ele reconheça tudo aquilo que ele foi convidado a crer. Então, nesse dia, nós pedimos o Espírito Santo para nós, para todos vocês, que ele nos dê a graça dessa luz de Deus, para sermos iluminados. Se o Evangelho é pregado por todos os telhados, na Índia, na China, nos subterrâneos da China, também está vendo sinais do Evangelho, porque as pessoas estão
você vê a imagem, você pega uma imagem de um santo, uma imagem de Nossa Senhora, você vai ver, é fabricado na China. É um instrumento para que Deus olhe uma pessoa olhe, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora. De quem é essa imagem? Quem que essa imagem simboliza? O que ela significa? Para quem ela significa? O que é essa imagem de Nossa Senhora? Olha, o Espírito Santo vai usando aquela sede imensa de comércio, de poder sobre o mundo, para, através do Espírito Santo, iluminar. E quando rezamos, essas pessoas são iluminadas. Os indianos, os chineses, são iluminados para compreender que Deus é maior do que tudo. O Evangelho, Jesus Cristo é o nosso Deus e veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Aqueles que comungam seu corpo e seu sangue, que se alimentam do próprio Jesus, o próprio Deus se dá como alimento para nós. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem não estiver unido a mim perece. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá a vida. Nós temos a vida, e essa vida que nós desejamos a todos os nossos irmãos, ou chineses ou indianos, todas essas religiões que foram fundadas por homens que morreram e que tiveram sim a oportunidade, depois de mortos, de conhecerem a Cristo. Porque você vê lá no Evangelho, Cristo desceu à mansão dos mortos para proclamar aos espíritos encerrados nas trevas o que Ele é, o que Ele veio fazer, o que Ele quer dar a todos aqueles que nele creem. Que Ele é o Criador de todas as coisas, o Verbo era Deus, o Verbo estava junto de Deus, tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. É isso o que Jesus foi fazer, aqueles espíritos encerrados no cárcere, porque fizeram uma doutrina de suas próprias cabeças, todos eles morreram. Então Jesus desceu lá à mansão dos mortos, à mansão dos prisioneiros da vida, não podiam viver, desceu lá nessa mansão e manifestou-lhes o seu Evangelho. Aqueles que o receberam, mesmo lá na mansão dos mortos, também a eles Deus deu a oportunidade de serem salvos, de conhecerem a verdade que nós conhecemos hoje. Tudo está aqui à nossa frente, o Evangelho está aqui. Quem não renuncia a si mesmo e não me segue não pode ser meu discípulo. Então, nós, renunciando a cada dia, muitas vezes ao que nós queremos, o que gostamos, estamos proclamando que temos fé naquele Cristo que nos quer dar a vida eterna. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, diz Jesus. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai ganhá-la. Olha outra palavra de Jesus: trabalhem pelo alimento que dura até a vida eterna. O alimento que dura até a vida eterna é o corpo e sangue de Jesus que comungamos. Então, nós trabalharmos para o pão da vida eterna, para esse pão que dura até a vida eterna, é buscarmos a compreensão de toda a palavra, rezarmos ao Espírito Santo para que Deus nos ilumine de toda essa palavra, rezarmos pedindo o Espírito Santo para que todos sejam iluminados por essa palavra. Deus quer que todos conheçam essa palavra e sejam iluminados por ela. Então, trabalhar pelo alimento que dura até a vida eterna é para rezarmos, sermos iluminados, para compreendermos cada vez mais o valor desse pão que nos dá a vida eterna, o corpo e sangue de Jesus consagrado sobre o altar, que nos faz viver eternamente já neste mundo. E vivermos já nesta vida, o reino de Deus já está no meio de nós. A vida eterna já está no meio de nós, porque Jesus se fez homem e veio habitar no nosso meio.
Que Deus nos ilumine com a luz do seu Espírito Santo e a todas as pessoas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.